Agora nós vamos conversar sobre um aspecto muito importante do Notion, que é os planos, né? Quais são os preços do Notion. E isso faz muito sentido se você quiser trazer o Notion para dentro da sua empresa, ou se você vai ser um usuário realmente, que a gente diz, hardcore do Notion, ok? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando a gente fala de ferramentas de produtividade, a gente tem que sempre se atentar se a gente está olhando o valor no plano anual ou no plano mensal. Só para explicar, o plano mensal tem um valor que todo mês você paga e o plano anual você vai pagar aquele valor vezes 12 de uma vez só e vai poder utilizar a ferramenta durante o ano todo. Eu vou me basear no plano mensal, então eu vou colocar aqui pague por mês e a gente vê que nós temos aqui no Notion 4 planos. No plano Free, você tem praticamente tudo que o Notion tem a oferecer com limitações. Quando a gente fala do histórico de versão de páginas, tem até 7 dias, ou seja, acontecer alguma alteração na página, o Notion salva aquilo. Você vai ter acesso até 7 dias de alteração. É um recurso que, pelo menos eu uso bem pouco. Você tem a possibilidade de convidar até 10 pessoas para participarem das suas páginas. Tem uma forma correta de fazer isso, mas você pode compartilhar aquela sua estrutura com até 10 pessoas, página a página. Outra coisa também é que você pode sim fazer o upload de arquivos no plano Free, mas cada arquivo pode ter no máximo 5 MB, não pode ter 6. Pode ter 5, alguma coisa, mas 6 não. Então você pode subir infinitos arquivos, mas no máximo 5 MB por arquivo. Além disso, o gráfico, você tem acesso a um gráfico no seu sistema todo. Então isso também pode ser um problema caso você queira usar gráficos. Vai ter que fazer o upgrade para um próximo plano. Outra característica do plano Free é que você não tem tantas personalizações nas automações. Então, se você quer usar o Notion Hardcore, talvez valha a pena você fazer a assinatura de um plano Plus. Agora, vamos falar sobre o plano Plus. Ele tem tudo que o Free tem, mas você tem o upload de arquivos limitados, ou seja, pode subir quantos arquivos quiser, independente de qual seja o tamanho. Você tem agora, ao invés de 7, 30 dias de histórico, né, de alterações. E aí você pode convidar, ao invés de 10, até 100 pessoas. Né, isso por usuário. Além disso, você tem mais sincronizações entre sistemas. Você tem sites personalizados, que é algo que, de repente, no futuro vale a pena a gente comentar. Automações personalizadas, então você aumenta bastante as possibilidades. E aí você tem gráficos que são infinitos. Né? Você pode criar quantos gráficos você quiser. Depois, a gente tem o plano Business, que realmente é mais focado para empresas, principalmente de porte maior, porque aí você vai aumentar algumas coisas, como histórico de versão para 90 dias, até 250 pessoas, né, são convidados, e mais controles de acesso. E aí a gente tem o plano Enterprise, que enfim, você tem que entrar em contato com eles, mas aí realmente são para grandes corporações. Free grátis, o Plus $12 por pessoa, e o Business, $18 por pessoa. O Enterprise é sob consulta, né? O que eu acho importante destacar é que se você tem 2 usuários no Notion, né? Se você, por exemplo, eu tenho o plano Plus e eu vou colocar mais uma pessoa na minha equipe. Então você vai pagar 12 mais 12, são 24, porque aqui é por pessoa / mês. Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando você coloca como membro, ele tem uma característica, ele é pagante. Quando você coloca como convidado, ele não é pagante. Então aqui você pode ter um plano Plus, onde você vai pagar $12 e pode ter até 100 convidados. Se sua equipe, por exemplo, é de 20 pessoas, você pode sim, com uma só assinatura do plano Plus, colocar todo mundo dentro do próprio Notion. Então isso é totalmente possível, mas é óbvio que existem diferenças claras entre um membro e um convidado. Então, por exemplo, um convidado, ele não herda as suas permissões, ele não herda esse nível de administração que você tem e ele não herda as funcionalidades que você tem. Por exemplo, o upload. Então, se você é um usuário pagante, né, do plano Plus, por exemplo, e você consegue fazer os uploads limitados, o seu convidado não vai herdar isso. Ele vai conseguir fazer o que seria proporcional ao plano Free. Então, tem essa questão que você tem que tomar cuidado. Um outro ponto que você deve considerar é se você vai usar a inteligência do Notion, a IA do Notion. Ele tem um custo adicional por usuário. Né? Então, por exemplo, aqui ele custa $10 por membro mês.
né, numa cobrança mensal, e se você decidir o anual, aí você vai pagar $8 vezes 12 num período de um ano ali, você paga de uma vez só. E isso vai habilitar você conseguir utilizar a inteligência artificial do Notion dentro do seu ecossistema. Mas um ponto muito importante a ser considerado é que se você, por exemplo, tiver 3 usuários pagantes, por exemplo aqui, você tem 3 usuários Plus, você paga 12, 12, 12, $36 por mês. Quando você decidir adicionar a IA do Notion, ele vai automaticamente adicionar para os 3. Você vai pagar esses 36 do plano Plus e aí você vai pagar mais 30, porque não dá para colocar só para um usuário e para outro não. Então você tem que pensar com bastante cuidado se vale a pena ou não assinar.